Glória a Deus. Continuo pedindo a sua atenção nesse momento. Estamos passando a palavra para o pastor Marcos, momento da palavra. Ele vai trazer uma palavra, uma mensagem do Senhor para reflexão na sua vida. Que você possa estar atento para receber essa palavra, essa direção. E em nome de Jesus, a promessa se cumprir na sua vida nessa noite de você ir a um nível mais alto. O Senhor quer te levar a um nível mais alto, amém? Você crê nisso? E quem aceita, quem quer embarcar nessa viagem a um nível mais alto, levanta a sua mão. Que o Senhor lhe abençoe e lhe conduza a essa realidade em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz a todos, amém? Estamos vindo num feriadão, né? Todo mundo com as energias renovadas, descansados. Hoje a gente pode ir pelo menos até meia-noite, né, pastor? Vamos para nível mais alto. Louvamos a Deus pela direção que Ele tem dado ao líder dessa casa. Por essa estação do outono ser a estação do renovo e da restauração sobre as nossas vidas. Nós temos caminhado bem de perto com alguns líderes e temos visto já essas sementes nascerem na vida de alguns líderes. E logo se estenderá sobre todos os líderes, todos os discípulos. Porque na comunidade de vida nós não trabalhamos com marketing. Talvez eu, pastor Rabos, se nós fôssemos trabalhar com marketing, talvez morreríamos de fome, né, pastor? Mas nós trabalhamos com direção de Deus. E Deus nos deu essa direção para trabalhar com as estações do ano, para estar trazendo uma revelação, uma direção para a sua igreja. E nós vamos continuar trabalhando nessa linha e vamos ser ministrados pela palavra de Deus para que ela traga renovo, para que ela traga restauração sobre as nossas vidas. Agora é preciso algumas posições, é preciso que nós venhamos a fazer algumas coisas. E uma delas está lá em João 3,30. O apóstolo João, ele encontrou uma frase que descreve bem isso. Que diz assim: para que eu vá mais além, para que eu veja coisas que eu nunca vi, que eu nunca imaginei, é preciso que Ele cresça e eu diminua. O apóstolo João, na minha Bíblia, ele falou que é necessário que Ele cresça e eu diminua. Eu começo a entender que há uma necessidade de diminuirmos e deixarmos Deus, através da sua palavra, moldar áreas da nossa vida e aparecer em nossas vidas. Porque muitas vezes o que queremos é tomar a rédea das coisas e agir e fazer do nosso jeito. E no final perdemos tempo, nos aborrecemos. Mas quando deixamos Deus agir, Deus fazer, quando nós diminuímos e descemos do trono, o maior beneficiado sou eu e é você. Então, se você quer romper, querido, nas mais diversas áreas da sua vida, deixa Deus crescer na sua vida. Deixa essa palavra, que é a palavra da verdade, se fazer verdade na sua vida. Aí você vai começar a colher algumas coisas, a ver algumas coisas e a experimentar algumas coisas da parte do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos
de 25 a 33. Lucas 14. Vamos estar lendo dos versículos 25 a 33. Amém? Com misericórdia. Amém. Aqui jaz um povo que maneja bem a palavra da verdade. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus então. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Versículo 31. O qual o rei, que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz de enviar uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Deus, essa é a sua palavra, Senhor. Palavra viva, palavra eficaz. Palavra, Pai, que penetra até a divisão da alma e do espírito, Pai. Juntas e medulas, Senhor, ela faz separação. Palavra, Pai, mais afiada do que uma faca de 2 gumes, Senhor. Pai, vem com essa palavra, Pai. Trazer algo que possa edificar a sua igreja, Pai. Levar a sua igreja a romper nessa noite. Que a tua palavra, Pai, alcance os corações como solos férteis. E como dizia, Pai, o louvor que acabamos de cantar, possa encontrar corações desarmados, Senhor. Homens e mulheres, Pai, preparados a subirem a lugares mais altos, Senhor. Nós te louvamos desde já, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sabe, Deus há algum tempo Ele já vem ministrando sobre a minha vida acerca dessa passagem de Lucas. É uma passagem que nós olhamos e vemos, e a princípio nós olhamos e até devemos achar que Deus nesse dia deveria estar de mau humor. Deus tirou esse dia para pegar pesado com alguns que o seguiam. Mas se formos parar para adentrar no que as entrelinhas dessa palavra quer trazer de revelação para nossas vidas, nós vamos entender que a proposta de Deus aqui
é justamente fazer aquilo que estávamos cantando ainda há pouco. Fazer com que nós viéssemos a ver e romper nas mais diversas áreas das nossas vidas. Fazer com que a cada dia a gente alcance lugares mais altos, lugar de descanso, lugar de abrigo, lugar de paz. E lendo essa palavra, nós podemos fazer uma comparação dela, apesar de ser uma palavra escrita há mais de 2000 anos atrás, ela é uma palavra nova. Podemos fazer sim uma comparação dela com os nossos dias atuais. A palavra de Deus, ela também tem como finalidade estabelecer a vontade de Deus nas nossas vidas. Pois a sua própria palavra, ela nos diz que a vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita. E Deus, através da sua palavra, Ele quer estabelecer essa vontade sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos compreender o que Deus quer falar conosco. A palavra aqui, ela diz que havia uma multidão acompanhando, seguindo a Jesus. Hoje nós olhamos e vemos também uma multidão seguindo a Jesus. Eu creio que quando a Bíblia relata acerca de multidão, ela está falando de 2.000, 3.000 pessoas, daí para cima. E de igual modo nós vemos estádios cheios hoje, marcha para Jesus, congressos lotados, muitas e muitas pessoas seguindo a Jesus. A gente tem aquele ícone lá no Facebook, né? Seguindo, no Twitter, que diz lá, seguindo. Mas há muitas pessoas seguindo a Deus da sua maneira. E nós precisamos entender que o que Deus queria trabalhar e que Ele quer trabalhar conosco é que nós precisamos segui-lo sim, mas segui-lo à sua maneira. Por isso que eu falava com vocês que é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes vemos pessoas seguindo a Deus pelo que suas mãos podem dar, por aquilo que Deus, por aquilo que Jesus, Ele pode lhe fornecer. Eu costumo dizer que há uma diferença entre Deus ser o seu Senhor e ser o seu Salvador. Porque quando Deus ele é tão somente o seu Salvador, nada contra. Eu acho que até um determinado ponto da sua caminhada, você pode caminhar e dizer e ver que Ele é o seu Salvador. Mas nós precisamos crescer e começar a entender. Porque quando nós caminhamos com Ele e dizemos que Ele é apenas o nosso Salvador, eu estou dizendo que eu só estou interessado no favor dEle. Eu só estou interessado na salvação que Ele pode me dar. Eu não estou interessado na vida dEle. Eu não estou interessado em agradá-lo. Mas eu estou interessado nos bens que Ele pode me trazer e me dar. Agora, quando eu caminho com Deus e falo para Ele que Ele é o meu Senhor,
Eu estou dizendo para ele que eu sou o seu discípulo. E discípulo é aquele que segue o mestre em todo tempo, em qualquer tempo, faz o que ele manda, o que ele quer, não retruca, não pergunta se. E uma das vontades de Deus é que a igreja ela saia de estágios e alcance ao estágio de sermos todos discípulos dele. Quando caminhamos com Cristo como Salvador, nós estamos interessados no seu favor. Mas quando caminhamos com Cristo como Senhor, estabelecendo o senhorio dele sobre as nossas vidas, nós estamos interessados em agradá-lo, em fazer para ele, em suspirar por ele, em ansiar a vida dele. E a gente precisa continuar a caminhar e deixar Deus forjar o nosso caráter e fazer de nós homens e mulheres nobres, discípulos dele. Porque assim nós vamos ver coisa a qual nunca vimos. Você pode caminhar, seguir a Jesus uma vida inteira, à sua maneira. E no final da sua vida você até obter a sua salvação. Mas se você seguir a Jesus da maneira dele, como discípulo dele, além da salvação, você vai estar participando de momentos a quais homens e mulheres naturais jamais viverão. Eu quando estudava, quando eu pensava acerca desse pedaço da Bíblia, eu começava a olhar a vida dos discípulos que caminhavam com Jesus, que caminhou com Jesus pela Galiléia, por Samaria. Eu fiquei pensando em Pedro. Se Pedro um dia ele não tivesse rompido com as estruturas e tivesse aceitado uma proposta de ser discípulo de Jesus, ele seria um mero pescador. Ele não teria andado sobre as águas. Lucas, Mateus, João, se eles um dia não entendessem, não tivessem entendido a proposta de Deus de serem seus discípulos, eles não teriam se assentado com Jesus para ceiar. Vocês lembram? Por todo lugar que Jesus passou, uma multidão seguia Jesus. Alguns eram curados, alguns eram libertos de espíritos opressores, mas de momentos nobres, só os discípulos participavam. Se Paulo um dia não tivesse caído do cavalo
tivesse tido aquele encontro com Deus, e não tivesse ele não tivesse aceitado a proposta de ser discípulo, de caminhar como discípulo de Cristo, ele não tinha escrito a maior parte do Novo Testamento. Paulo, ele entendeu isso na prática, ele declarou algo a qual, parecido com o que nós lemos em João 3,30. Paulo entendeu, estava tão entranhado na vida de Paulo, que ele falou assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que Paulo estava falando? Eu estou saindo de cena, gente. Estou saindo de cena, e quem entra em cena agora na minha vida é Jesus. E eu vivo por Ele, para Ele. Será que se Paulo não tivesse aceitado essa proposta, a sua sombra ia curar? Estava tão enraizado em Pedro acerca de viver como um discípulo de Jesus, que mesmo lá depois da crucificação de Cristo, quando Pedro andava ali às escondidas, tentando escutar algumas coisas, um grupo olhou para ele e falou assim: ei, você é um deles. Ele falou assim: eu? Não, eu não. Não tenho nada, não tenho parte com eles. Mas você fala e anda como um deles. Porque a vida de caminhar e viver como um discípulo já estava enraizada na vida de Pedro. Não tinha mais como ele negar, porque aquilo ali já era a sua essência. Nós começamos a louvar no culto dessa noite, cantando para o Senhor: estou de volta à essência da adoração. Mas na frente cantamos: Senhor, tudo que tenho é seu, cada fôlego meu. Mas será que é isso mesmo de fato? Será que você não temos sido mais um na multidão? Vamos começar a pensar aqui que o próprio Jesus estava falando conosco assim, e nós fazíamos parte dessa multidão que ia seguindo a Ele ali. Ele conversando centenas e centenas de coisas. Estávamos ali seguindo a Ele. Mas de que maneira? Como mais um na multidão ou como discípulo? E o Senhor continuou a ministrar sobre a minha vida. E eu perguntava: Senhor, mas de fato o que é preciso para sermos seu discípulo? O que eu preciso fazer? Eu quero fazer. Eu já perdi mesmo para o Senhor, eu já vivo para o Senhor, mas o que é preciso fazer? Lucas 14:16.
Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser chamado de meu discípulo. Precisamos chegar a uma conclusão hoje, sermos honestos. E responder se de fato nós amamos a Jesus. Mais do que tudo. Eu preciso ser intenso no meu amor, na minha paixão por Jesus. Sabe, quando falo de Jesus, o meu coração tem que bater acelerado. As minhas mãos têm que suar. As minhas pernas precisam tremer. Lembra aquela primeira vez que você foi se encontrar com a sua esposa? Em que ficava faltando palavras para você falar? Em que você se atrapalhava todo? É daí para fora. Eu li uma frase essa semana. Gostaria que os discípulos estivessem até anotando aí na sua bússola. Uma frase que ela vem mexendo muito comigo. Que diz assim, ó: nunca fale do Filho de Deus de uma maneira simples e comum, pois o que Ele expressou por mim e por você na cruz do Calvário não foi nada simples nem comum. Nunca fale de Jesus de uma maneira simples e comum. Porque o que Ele fez por mim, o que Ele fez por você, não foi nada mais do que amor, paixão. Ele estava movido por esse. É isso que movia Jesus. Jesus, Ele tem tomado o primeiro lugar na sua vida? Como está o seu amor por Deus hoje? Vai aí rapidinho, pensa um pouquinho. Talvez você vai passar a pensar rapidamente, poxa, no passado eu o amava mais que eu estou amando agora. Nós estamos no outono, tempo de restauração e de renovo. Se apaixone por Ele novamente. Eu garanto que Ele é apaixonado por você. Deixa Ele tirar o seu sono. Deixa Ele ser o número 1 na sua vida. A primeira coisa que você tem que entender é que para caminhar com Cristo como discípulo, é que você deve obedecer o primeiro mandamento: amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o seu ser, com tudo que você é. Ame a Deus, ame o Filho de Deus. É a primeira coisa que você precisa fazer para se tornar um discípulo. Para que você veja coisas extraordinárias acontecendo. Se entregue para Ele, se entregue em amor a Ele.
A segunda coisa que você deve fazer, Lucas 14, capítulo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Pastor, mas o que é carregar essa cruz? Querido, carregar a cruz é você caminhar com as pressões diárias que sobrevêm sobre a sua vida e não negar tudo aquilo que Deus ministrou, tudo aquilo que Deus deixou como ensinamento, tudo aquilo que Deus deixou na sua palavra para te guiar. Carregar a cruz é seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Será que temos feito isso? Até que ponto temos caminhado dessa forma com Jesus? João 16, 33. O próprio Jesus falou: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se você estiver em mim, se eu estiver enraizado em você, você vai vencer. Alguns querem caminhar com Cristo e ser vencedor, mas Cristo tem a mim e a você, quando caminhamos como discípulo, como mais que vencedores. É questão de nós deixarmos essa palavra se fazer viva nas nossas vidas. Tomar a sua cruz e segui-lo. É parar de negar a Jesus. Negociando com o mundo. Querido, está com problema. Deus estabeleceu uma liderança sobre a sua vida para te ajudar. Deus estabeleceu pastores sobre a sua vida para te ajudar a caminhar. Busque orientação, busque conselho, mas busque de discípulos, de homens e mulheres de Deus. Você não pode tomar a cruz também e ficar parado. Porque se você tomar a cruz e ficar parado, você vai ficar cansado. Tem muita gente que nós temos visto que tem caminhado assim. A pessoa até toma a cruz, mas não caminha. A proposta de Deus, de Jesus para nossas vidas, é que nós possamos levar o nosso fardo, que é pesado, e trocar com o dele, que é leve e suave. Mas eu prefiro caminhar com Jesus, seguindo ele daqui onde eu estou. Não vou para o culto, eu fico aqui em casa. No outro dia, se der, eu escuto a mensagem. Ou eu vou ver aqui nas redes sociais o que está passando. Não é assim que se caminha com Cristo. Não é dessa forma que você vai romper. Você precisa caminhar, você não pode negar a Cristo.
E muitas vezes nós achamos que negar a Cristo é fazer como Pedro fez lá, tão somente, dizer assim, não, eu não sou um deles, não, não. Negar a Cristo é quando você passa uma semana sem orar, sem conversar com Deus que te criou. A Bíblia fala que Ele tem coisas grandes e ocultas para revelar. E sabe para quem Deus vai revelar essas coisas grandes e ocultas? A discípulos. O pastor Robson ministrou aqui, eu não lembro o texto, mas certa vez um dos discípulos falou assim, Senhor, por que tu falas em parábolas? Aí Jesus respondeu dizendo, para a multidão, eu falo em parábolas porque eles não entendem, eles não vão entender o que eu digo, mas para vocês, discípulos, eu revelo os segredos do meu coração, eu me revelo para os meus discípulos. Você não revela nada íntimo, nada que seja valioso para qualquer um. Você só revela para quem você tem intimidade com Ele, querido. E é assim. Eu nego a Jesus quando eu passo uma semana inteira sem ler essa palavra. Aí eu chego no culto, levanto a minha Bíblia e falo que ela é autoridade sobre a minha vida. Desculpe, querido, mas é mentira. Que eu posso tudo que ela diz que eu posso. Mas você não sabe nem o que ela diz que você pode. É assim que nós negamos a Cristo. Você não conhece o conteúdo do que Deus tem para você. Deus te chama a subir de nível nessa noite, querido. Deus te chama a subir de estágio. E o terceiro ponto está lá em Lucas 14:33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Pastor, até agora estava indo bem. Mas agora renunciar, aí fica complicado, pastor. Renunciar a tudo que eu tenho, aí vai ficar difícil, pastor. Renúncia é uma palavra que, pelo menos eu nunca vi essa palavra na moda. Renúncia. Uma palavra que parece que nunca esteve em moda. E o que mais nós vemos hoje são pessoas tendo crises, correndo atrás do seu direito, crises de egoísmo. É o que mais existe. Mas renúncia é algo que está em falta no mercado hoje. E renunciar quer dizer sair do trono e dar lugar a Cristo.
Sabe, queridos, a religião mais diabólica que tem hoje não é o satanismo. A religião mais diabólica que tem hoje é o humanismo, que quer dizer o homem no centro de tudo. E muitas vezes esse humanismo tem alcançado as igrejas. O homem, ele quer estar no centro, no comando. Mas renunciar é você sair de cena. É fazer como o apóstolo Paulo fez. E dizer, eu já perdi, Senhor, reina aqui. É você descer do pedestal. Muitas vezes nós vemos, as pessoas vêm para o culto para gostar ou não gostar do culto, como se o culto fosse para elas ou para eles. Eu converso sempre em casa com minha esposa e eu falo, o culto, ela é a explosão do que eu vivo no decorrer da minha semana. Aí você pega um camarada que não meteu a mão na Bíblia, que não orou, que não se relacionou com Deus, que não deixou Jesus ser o Jesus da sua vida durante o decorrer da sua semana inteira. Aí no domingo ele quer vir para cá e dizer que o culto foi ruim. Desculpe a franqueza, mas ruim é você, que não presta nenhum culto a Deus direito. Estou enojado desse ministério de louvor. Eles não estão fazendo show para você, eles estão aqui ministrando para Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Muitas vezes o que mais nos irrita numa reunião, querido, é justamente aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida. E tá você aí entortando o pescoço, achando que está abafando e perdendo uma oportunidade de deixar Jesus trabalhar em você e através de você. Nós precisamos renunciar a nossa vida por Jesus. Ele renunciou a vida dele por mim e por você. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia e reina e vive em nosso meio. E Deus nos chama nessa noite para uma avaliação. Deus chama homens e mulheres. Deus quer te fazer um nobre discípulo dele. Ele tem coisas a revelar para a sua vida que pastor nenhum vai poder revelar, que líder nenhum vai poder revelar. Só vai ser revelado se você se dispor a virar discípulo dele. Muita gente está sofrendo hoje porque quer caminhar seguindo Jesus de longe. Querido, eu te respeito se você quer caminhar assim.
para você tá bom assim. Mas Deus quer levantar uma geração de discípulos, homens e mulheres nobres, que vão deixar um legado para a próxima geração, que vão revolucionar uma cidade. Queria que você se colocasse de pé. Queria chamar os ministros de louvor. Os maiores homens e mulheres se tornaram grandes, não por aquilo que conquistaram de Deus, mas por aquilo que deram para Deus. Os maiores homens e mulheres se tornaram grandes, não por aquilo que conquistaram em Deus, mas por aquilo que deram para Deus. Abraão renunciou ao seu próprio filho, querido. E ele é hoje conhecido em nosso meio como o nosso pai da fé. Deus ainda tem algumas coisas para trabalhar nas nossas vidas. E algumas delas ainda nessa noite. O altar é lugar de quem ama Jesus mais que tudo. O altar é lugar de quem quer tomar a cruz e segui-lo. E o altar é lugar de renúncia. O ministério vai estar ministrando mais um cântico a Deus. E eu queria que você viesse ao altar, baseado nesses 3 pontos ao qual nós conversamos. Se você ama a Deus desesperadamente, mais do que tudo, venha ao altar. Enquanto Deus estiver ministrando sobre o seu coração, sobre a sua vida. Talvez por um momento você parou de caminhar. Mas se nessa noite você entende que tem que tomar a cruz e continuar a seguir o Mestre, venha ao altar também. Algumas coisas têm competido com Jesus na sua vida, querido. Eu não sei o que é, mas você bem sabe. E essa noite é a noite de você renunciar. Eu quero te chamar a vir ao altar também. Deus tem algumas coisas para fazer em você e através de você ainda essa noite. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, não se disperse. Não se disperse, deixa Deus ministrar. Isso, deixe ser ministrado por Deus.